desmembrando, vamos dizer assim, a central eletrônica. Hoje a gente vai revelar todos os segredos presentes dentro deste componente-chave que faz o funcionamento da central eletrônica ser tão eficiente, a central eletrônica de combustível. A central, ela tem vários nomes, ECM, ECU, UCE, indiferente do nome que você conhece, a central eletrônica, ela é com certeza a peça-chave para que aquela injeção eletrônica funcione de uma forma magnífica e perfeita, trazendo assim mais redução de gases poluentes, melhor funcionamento e sincronismo da injeção eletrônica. É a central que faz esse trabalho. Por que é importante a gente conhecer como que essa peça-chave funciona e como que ela trabalha no dia a dia na injeção eletrônica? Sendo essa peça o cérebro da operação, nós conseguimos entender o funcionamento total da injeção eletrônica de combustível. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, uma imagem onde tem o posicionamento nesse modelo, é uma CG 150 Titan, tá? Onde nós temos os componentes que fazem parte da injeção eletrônica. Estes componentes, eles são divididos por componentes de entrada, componentes de controle e componentes de saída. Os componentes de entrada são os sensores, onde eles vão monitorar constantemente as condições de uso da motocicleta. Os componentes de saída vão efetuar as correções necessárias através da central eletrônica, que é o componente de controle da injeção eletrônica. A ECM é o componente do sistema da injeção eletrônica que tem função de controlar a ignição e a injeção eletrônica de combustível. No sistema de injeção eletrônica, existem diversos sensores instalados no motor, que são os componentes de entrada que fazem as medições para a central. Com essas informações, a central ela tomará decisões que estão programadas em sua memória para que o motor funcione de forma adequada e dentro dos parâmetros pré-estabelecidos, através do acionamento dos atuadores. Através das informações recebidas dos sensores, a central eletrônica ela vai determinar o volume de combustível, o início, o sincronismo e a duração da injeção de combustível. Para determinar a duração da injeção, a ECM analisa os sinais enviados pela posição do sensor da posição do acelerador, sensor de posição da árvore de manivelas, sensor de pressão de ar de admissão e também o sensor de temperatura. Tá? O início, o sincronismo da injeção são determinados pelo sensor da posição da árvore de manivelas. Então, como que funciona tudo isso na prática? Então, nós temos lá a motocicleta equipada com a injeção eletrônica, onde a central ela fica ali para receber esses sinais elétricos que nós chamamos através de parâmetros. Estes parâmetros são enviados através de volts para a central através de sinais elétricos. Quando a central recebe essas informações dessas voltagem e tudo mais, ela sabe todas as condições climáticas, as condições de funcionamento da motocicleta naquele exato momento. Então, conhecendo isso, a central, através desses parâmetros pré-estabelecidos, a central consegue elaborar o melhor plano de duração da injeção de combustível para que aquilo funcione de uma forma magnífica. Então, voltando aqui para as estratégias da central, sinais dos sensores. Os sinais enviados pelos sensores são analisados e comparados pela ECM, que é a central eletrônica, com parâmetros pré-estabelecidos em sua memória.
A partir desses parâmetros, a central aciona os injetores, tá? Determinando o volume ideal de combustível a ser injetado de acordo com o volume de ar admitido, gerando a perfeita relação ar-combustível, também chamada como, vocês sabem como que chama a mistura ar-combustível perfeita para que o motor e a injeção eletrônica trabalhe dessa forma tão magnífica? Quem aqui sabe qual o nome dessa mistura ar-combustível perfeita para o bom funcionamento da injeção eletrônica e do motor principalmente? Então, quanto mais adequada a mistura, melhor o rendimento e melhor a economia do motor. E menor também a emissão de gases poluentes. Então, nada a ver as pessoas que falam que quanto mais combustível, mais potência a moto tem. Jamais. Quanto melhor a mistura estequiométrica, quanto mais afinado for a mistura ar-combustível do motor, melhor o rendimento, melhor a economia e menor a emissão de gases poluentes e maior a durabilidade do motor, sem sombra de dúvidas, tá? Falo isso com certeza para vocês. Eu falei que a central eletrônica, ela existe uma memória com parâmetros pré-estabelecidos de fábrica, tá? Como que funciona então essas memórias, tá? Aqui eu tenho uma imagem para vocês da central recebendo sinais dos sensores e vai enviar as informações necessárias para os atuadores efetuarem todo o trabalho da injeção eletrônica. Então, quando os sensores monitoram todas as constantes ali para o funcionamento do motor, enviam através de sinal elétrico essas informações lá para a central. E quando essa informação chega na central, a central ela tem a função de analisar as informações recebidas, comparar com as informações que ela tem dentro dela através de uma memória interna e enviar parâmetros para os atuadores efetuar o trabalho na injeção. Então nós temos aqui que a gente chama de cruzamento de dados, tá? Nós temos 3 tipos de memória lá dentro da central eletrônica. Gente, papel e caneta na mão, que o assunto que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, vocês não encontram em lugar algum na internet de uma forma gratuita para vocês aprenderem essa grandiosidade que é a central eletrônica de combustível. Então, por favor, anotem essas informações que com certeza vai mudar o seu diagnóstico na hora de você entregar um serviço para o seu cliente, tá? Então, a central eletrônica, ela possui uma memória que está programada com parâmetros de funcionamento do sistema da injeção e de outros componentes do veículo, permitindo que o motor funcione de forma adequada. Esses parâmetros são armazenados nos seguintes tipos de memória da ECM. Anota lá, memória ROM, memória EPROM e memória RAM. Essas são as 3 memórias que nós temos dentro da central. O que cada memória faz? A memória ROM, tá? Eu vou até escrever no chat aqui para vocês anotarem, tá? A memória ROM, ela é uma memória apenas de leitura. Após a gravação dos dados, não podem ser mais alterados. É nessa memória que são gravados os dados referentes às características do motor, potência, volume, curva de avanço, temperatura de trabalho, entre outras informações que a fábrica coloca lá na central para que ela gere esse cruzamento de dados. A segunda memória que nós temos se chama a memória EPROM.
Essa memória é uma variação da memória ROM e pode ter seus dados apagados, regravados ou alterados através de equipamento apropriado. É nessa memória que são armazenados os dados de adaptação, características que permitem estratégias para aumentar a proteção do motor, a segurança da motocicleta ou o conforto para o piloto. E também é nessa memória EEPROM que fica armazenado os códigos de diagnósticos de falhas, tá? Aí, como que funciona para você apagar essas falhas, né? Que você consegue movimentar lá dentro dessa memória, através dessa ferramenta que nós chamamos de conector do DLC, né? O conector milagroso que faz o diagnóstico pelo mecânico, né? Vários e vários tipos de reset, cada reset tem a sua função na injeção eletrônica. E é através desse camarada aqui que a gente faz essas alterações aí no sistema, tá? Então, voltando aqui para a central eletrônica, nós temos essas, falei para vocês da memória ROM e da memória EEPROM. A terceira memória é a memória RAM. Como que funciona a memória RAM da injeção da central eletrônica? Essa memória é uma memória de acesso aleatório, ou seja, é utilizada pela central eletrônica para efetuar a troca de informações entre as outras memórias e o processador. É como se fosse um caderno de rascunhos, onde o processador grava os valores para ajustar o funcionamento da motocicleta de acordo com as condições da operação. Porém, nesta memória, os seus dados são perdidos quando a bateria da motocicleta é desconectada. Então, isso é muito importante você saber. A central, então, para fazer um resumo das memórias, ela tem essa aqui dentro, ó, aqui dentro nesses componentes, nós temos um processador que faz todo o trabalho. Nós temos 3 memórias: memória ROM, EEPROM e memória RAM. A memória ROM os parâmetros já vêm de fábrica colocado lá dentro. Ninguém altera, tá? Exceto os camaradas que fazem reprogramação da central quando tem um aumento de potência na moto, mas aí é outra área e é outra situação. Mas num diagnóstico assim, na hora de uma manutenção preventiva, corretiva, nós temos esses dados não são alteráveis, tá? Então tá lá dentro, por isso que cada central eletrônica tem, cada motocicleta tem uma central eletrônica específica. Ah, professor, mas o conector é o mesmo, é só conectar que não dá certo, tá? Não dá certo. Por causa desses parâmetros pré-estabelecidos de fábricas gravados na central. Cada central tem os parâmetros diferentes lá dentro, tá? Então, ou seja, a Moto Bis tem uma central, a CG tem outra, a CG 2021 tem uma central, a CG 2022 tem outra central, a CG Titan é diferente da central da CG Start e assim por diante. Então, cada central tem o seu trabalho, tem o seu jeito de trabalhar diferente. Não venha querer inventar moda porque a central de uma moto dá certo na outra, não existe isso. Pode até funcionar, mas não da forma que deveria. Então nós temos essa primeira memória que se chama RAM, que se chama ROM, tá? Tipo ROM lá, bebida do pirata. Temos a ROM que faz essas leituras, tem esses parâmetros pré-estabelecidos de fábrica. Lá na memória EEPROM tem também os parâmetros que os sensores trabalham, tudo mais, chegando essas informações.
e ali é ali onde gera o código de falhas, que fica armazenado. Então, se você não sabe, fica nessa memoriazinha chamada EPROM, que é a memória que você consegue acessar com o conector de colarinho, tá? Agora, outro detalhe. A memória RAM, RAM, que é a última memória, é realmente isso aqui, ó. Um caderno de rascunhos, tá? Então, essa memória, que é o caderno de rascunhos, ela constantemente vai marcando ali as informações recebidas dos sensores. Tantos volts do sensor IoT, tantos volts do sensor TP, tantos volts do sensor EOT, o sensor de oxigênio, o sensor não sei o quê. Então, aqui, anota-se, naquele momento, todos os parâmetros dos sensores. A central eletrônica, através do processador, ela pega essas informações e manda lá para outra memória e faz a comparação. Então, lá na central, nesses parâmetros pré-estabelecidos de fábrica, se o sensor de oxigênio está mandando tal informação, o de óleo tal, o sensor da borboleta tal, nós precisamos fazer esse tempo de injeção. Então, é assim que a central trabalha, com o cruzamento de dados do caderno de rascunhos, do que está na memória, e vai fazendo esse realmente é um cruzamento de dados. Vai e vem aquelas informações e você consegue fazer com que a injeção eletrônica trabalhe dessa forma assim tão magnífica como ela é hoje. Esses parâmetros, eles são programados na memória da ECM, na memória da central, e permite também que a central adote estratégias para enriquecimento da mistura durante a partida da moto em fase de aquecimento, limitação da rotação máxima do motor, autoadaptação na mistura ar-combustível, controle do ponto de ignição, controle de detonação, correção do ponto de ignição durante a partida do motor e a fase de aquecimento do motor, correção de rotação da marcha lenta através da alteração do ponto de ignição e controle dos níveis de emissões dos gases queimados, tá?